Bem-vindos, galerinha, ao canal do professor Ranieri Andrade. Temos aqui mais uma questão sobre indução eletromagnética. Essa questão ela tem como definição a aplicabilidade dos conceitos da lei de Lenz e da lei de Faraday, ok? Então vamos ver o que é que a questão ela está tratando. Ela diz que um pequeno corpo imantado está preso à extremidade de uma mola e oscila verticalmente na região central da bobina, cujos terminais A e B estão abertos, conforme indica a figura. Devido à oscilação do ímã, aparece entre os terminais A e B da bobina uma corrente elétrica constante, uma corrente elétrica variável, uma tensão elétrica constante, uma tensão elétrica variável ou uma tensão e uma corrente elétrica ambas constantes. Então, o que você precisa compreender? Que o ímã aqui, ele vai descer e vai subir. Como a questão está falando, ele vai ficar oscilando, certo? Pelas definições da lei de Lenz, da lei de Faraday, se você tiver um fluxo magnético e esse fluxo magnético ele for variável, você vai criar uma tensão elétrica também variável e você vai criar uma corrente elétrica também variável. Corrente elétrica aí também variável. Então vamos lá compreender bem devagarzinho como é que essa lei de Lenz se comporta. Então você vai ter uma corrente elétrica também variável, ou seja, que muda o seu sentido, muda a sua intensidade, ok? Para entender melhor, vamos explicar novamente a lei de Lenz, certo? Faraday, a partir dos seus experimentos, descobriu que se você tiver um condutor, né, vamos supor aqui que seja um fio de cobre num formato circular, e um ímã no formato de barra, esse ímã ele pode se aproximar ou se afastar, porque aqui é norte, certo? E aqui é sul. Ele pode se aproximar e se afastar da espira. Vamos supor que ele esteja aqui se aproximando. O que é que a lei de Lenz diz? Que ao fato desse ímã estar se aproximando, ele vai criar aqui na bobina uma corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica induzida, ela é tal que ela vai criar um campo magnético no interior dessa espira que vai se opor ao campo magnético que lhe deu origem, certo? O ímã está se aproximando. Para que ele se oponha, para que o campo magnético aqui se oponha, aqui tem que surgir um polo norte, porque está se aproximando. Polos de mesmo nome vão se repelir. Tem que ter essa oposição, certo? A aproximação, a oposição dela é o afastamento. Para que eles se afastem, precisam ser polos iguais. Pela regra da mão direita, aqui você tem uma linha de campo magnético que está saindo, né? Representação dela saindo. Pela regra da mão direita, se você usar a sua mão direita, o seu polegar aponta no sentido do campo, no caso aqui saindo, né? Para você aí ele está saindo da tela do computador ou do celular. Use sua mão direita e os demais dedos vão apontar o sentido da corrente elétrica, que é esse aqui. Certo? Então, esse aqui é o sentido da corrente elétrica, tá bom? Se o ímã
ímã mudar a sua trajetória, ou seja, se ele mudar o seu sentido de movimento, agora ele vai estar se afastando, certo? Então ele não mais vai estar se aproximando, então ele vai estar aqui se afastando. Ele vai criar um campo magnético aqui, que por definição, esse campo magnético, ele vai se opor. Ranieri, ele vai se opor a quem? Ele vai se opor ao campo magnético que lhe deu origem. Então quem é que está dando origem? É o afastamento do ímã. O afastamento do ímã, como ele está se afastando com o polo norte virado para Espira, o campo magnético que se opõe aqui é o polo sul. Por quê? Porque por definição magnética, polos de nomes diferentes se atraem. Se está se afastando, a oposição do afastamento é a atração. Se você usar a sua mão direita, você vai ver que as linhas de campo estão entrando, ok? Então a representação das linhas de campo entrando é essa aqui, tá bom? E aí, se você usar a sua mão direita, você vai verificar que, como o campo está saindo, o sentido da corrente elétrica aqui na bobina é esse aqui. Então veja que só o fato do ímã, ele nem mudou o lado dos polos, ele só mudou a ação de aproximação e de afastamento, fez com que a corrente elétrica ela variasse, tá bom? No entanto, você percebe que aqui não tem caminho para a corrente elétrica seguir, mas as cargas nesse condutor elas vão se separar, ok? Tem momentos que B é positivo e A é negativo. Tem momentos que B vai ser negativo e o A vai ser positivo, pelo mesmo motivo que a corrente elétrica muda o seu sentido, certo? Então o que a gente percebe aqui é que não vai ter corrente elétrica, mas vai ter uma diferença de potencial entre os extremos A e B, ok? Essa diferença de potencial eu posso chamar de tensão ou de força eletromotriz, tá bom? Então nós temos aqui como opção correta a letra D, uma tensão elétrica variável. Tudo bem assim? Então veja como é muito tranquilo se você lembrar, se você conhecer as definições, tá bom? Um forte abraço a todos. Se você é novo no canal, inscreva-se no canal, vamos ajudar o canal para que a gente possa estar postando mais vídeos, que mais pessoas consigam estar recebendo esse material, recebendo essa fonte de conhecimento, tá bom? Então, um forte abraço a todos, muito obrigado e show de bola, ok? Assista os outros vídeos do canal, são conteúdos extremamente interessantes, a gente sempre vai estar aqui colocando resolução de questões, ok? Vamos abrir também uma sessão para resolução de questões do Enem, em breve a gente vai estar disponibilizando para você assistir, e é isso.